Meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a nossa vida. Esse tempo precioso que essa igreja vivencia, com esses motivos nobres para tributar glórias ao nosso Redentor, em razão dos 502 anos da Reforma e 75 anos dessa igreja, são motivos que realmente devem encher o nosso coração de júbilo, visto que é o Senhor mesmo quem sustenta o seu povo, é o Senhor mesmo quem faz com que o seu Espírito sopre, trazendo vida para que o seu povo, em momentos difíceis e sombrios, possa assim cumprir o propósito do Senhor nessa terra, nessa história em que Deus mesmo é quem está escrevendo. Nesse tempo tão precioso de estar com vocês, de participar com vocês desse tempo de gratidão, mas também do acolhimento que vocês nos dão nesse tempo. Eu me sinto muito à vontade em estar com vocês e também por esta família pastoral, pela qual nós temos profunda estima. Eu dizia hoje para os meninos, de Gustavo e as meninas, dizendo que no tempo em que nós nos conhecemos no seminário, em que ele esteve conosco algumas tardes, ele comeu muito chã de dentro de frango, né? Os meninos ficaram olhando e aí eu expliquei o que é chã de dentro de frango, é ovo, né? Então, não foi difícil cuidar do Gustavo naquele tempo, recém-casado, né, Sara? Né? Mas é um irmão fácil de tratar, de cuidar. E de sorte que ele, além de amigo precioso, amigo também dos meus filhos, né? Com o meu José, o filho do meio, ele jogou futebol, jogou videogame, e o José tem profunda estima pelo Gustavo. Eu penso que já faz tempo que você não o vê, né, Gustavo? Ele está bem crescido, embora eu não seja parâmetro de altura, mas ele é mais alto do que eu hoje, e é um menino muito precioso, o meu José Henrique. E trago, portanto, um abraço da minha família, e quero registrar aqui nesse momento. Eu quero, nessa noite, repartir com vocês um texto do Antigo Testamento. De manhã, eu partilhei uma pequena porção das Escrituras, que é um texto muito precioso para o meu coração, e nesta noite, um texto mais extenso. Nós não vamos exauri-lo, mas eu quero repartir com vocês a leitura do Salmo 73. O Salmo 73, eu costumo dizer que é o salmista contando o seu testemunho para a sua geração e nos conta hoje por meio da palavra de Deus. E para essa leitura eu convido vocês a mais uma vez a se colocar em pé, para que vocês possam me acompanhar na leitura dessa porção das Sagradas Escrituras. O texto inicia dizendo assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalar os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror.
como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos, diz a palavra de Deus. Pode assentar, meus irmãos. Imagine que numa ocasião como esta, em que nós estamos vivenciando e reunidos para adorar e tributar glórias ao nosso Redentor, para essa ocasião, o conselho da igreja, da primeira igreja presbiteriana de Montes Claros, fizesse um convite a Asaf, um líder excepcional, musicista experiente, homem maduro na fé, para que ele pudesse repartir conosco o seu testemunho e como que ele, na sua experiência, como que nas seduções da vida e como que nas batalhas que se travam, e uma boa parte das nossas batalhas não se travam fora de nós, mas dentro do nosso próprio coração, para que ele pudesse então repartir conosco a sua crise, mas também sobre como ele superou, como que ele pôde virar essa página da história e curar a sua própria alma enferma. E ele aqui então estivesse diante de nós para repartir isso conosco. É assim que eu gosto de olhar para este salmo, olhando para os detalhes daquilo que este homem de Deus experimentou e como que ele superou essa batalha que se travou, não fora dele, mas dentro do seu próprio coração. Mas antes de repartir com vocês essa experiência deste homem de Deus, que eu penso que pode nos ajudar e muito e trazer alívio para a nossa alma, dar direcionamento para a nossa vida, de como proceder diante das seduções da vida, eu queria repartir a divisão deste salmo com vocês. No meu modo de olhar para este salmo, eu entendo que ele tem 4 divisões. Ele tem uma introdução que nós podemos perceber e encontrá-la no versículo 1, é a introdução do salmista, ou do Salmo 73. Depois nós temos 2 grandes blocos, do versículo 2 até o versículo de número 26, que são 2 blocos de paralelismo, de contraste. No primeiro bloco ele vai falar sobre a felicidade do ímpio e a crise do justo. No segundo bloco, do versículo de número 17 ao versículo de número 26, a coisa se inverte. Nesse bloco de paralelismo, de contraste, ele vai falar agora, no meu modo de olhar para este salmo, ele vai falar que o justo será recompensado e o ímpio será penalizado, ou invertendo as coisas, o ímpio será punido e o justo será recompensado. E no versículo 27 e 28, ele então conclui com uma advertência solene e uma decisão que ele toma a partir dessa superação da sua crise. Tendo isto em mente, nós vamos então ao Salmo, e é interessante porque antes dele contar o seu testemunho, ele não quer que as pessoas se apeguem ao seu testemunho nessa primeira etapa, nessa primeira parte, que ele fala da sua crise, uma crise avassaladora, uma crise que quase o levou para longe dos caminhos de Deus. Então, antes de falar de si mesmo e da situação na qual ele se encontrou por algum tempo, ele vai falar de quem é Deus. Ele começa mostrando e apontando para Deus, dizendo e destacando um atributo de Deus. Ele vai dizer, com efeito, Deus é bom para com Israel. E eu acho magnífico nessa introdução, e aqui nós já temos uma boa lição para extrairmos deste salmo,
porque ele vai mostrar o seguinte: quando ele nos prepara nessa introdução dizendo que Deus é bom, bom para com Israel, bom para com o povo da aliança, o povo que Deus mesmo tomou uma decisão de fazer um pacto com este povo, de se relacionar com este povo, ele vai então retirar toda a possibilidade da cogitação humana de pensar que as nossas crises têm a ver com Deus, porque não é incomum, às vezes, as pessoas que enfrentam as suas crises e que são seduzidas por conta daquilo que elas veem e por conta daquilo que elas desejam, elas lançarem, de certo modo, a culpa em Deus e dizer: essas coisas que estão me acontecendo têm a ver com Deus. E elas transferem, portanto, as suas tentações e os seus pecados e a sua insatisfação para a pessoa de Deus. O salmista então começa dizendo: olha, é bom que vocês saibam que Deus é bom. Deus é bom para com Israel. Agora, ao dizer isso nessa introdução, é preciso entender que ele vai qualificar, não é Israel do ponto de vista da nação, porque as pessoas que estão envolvidas numa relação com Deus, numa relação pactual, são pessoas que evidenciam também essa relação pela pureza, pela santidade, pelo comprometimento. E aí ele diz: para com Israel, para com os de coração limpo. Aliás, nas bem-aventuranças de Jesus, ele disse que bem-aventurado é quem tem o coração limpo, porque a estes terão o privilégio de ver a Deus. Então, ele começa o salmo falando de Deus, mas traz as implicações dessa relação com Deus. Deus é bom. E é interessante que ao fazer assim, ao proceder assim, ele vai concluir o salmo no versículo 28, dizendo: olha, quanto a mim, bom estar junto a Deus. Se Deus é bom e Ele é bom estar na presença de Deus. Se Deus é bom e Ele é bom andar na presença de Deus e cumprir o seu propósito no mundo. Não faz sentido, dentro dessa frieza, desse detalhe que nós vamos desvanecendo e perdendo o nosso vigor por conta daquilo que nós vemos e desejamos, apartar-se do caminho de Deus. Deus é bom, e porque Deus é bom estar junto de Deus, é bom andar na presença de Deus, é bom cumprir os propósitos de anunciar os feitos de Deus na minha geração, e portanto, eu estou envolvido e decidido a proceder assim. Depois então que ele faz a introdução, e que fala que Deus é bom, ele vai falar da razão da sua crise. E aqui, meus irmãos, ele vai tocar num ponto que é fundamental, porque ele traz luz para as nossas próprias crises. Ele lança luz nas trevas do nosso próprio coração, que às vezes no seu engano e na sua cobiça e na sua insatisfação, leva-nos acaba gerando em nós, fermentando no nosso coração, o desejo de tentar se apartar de Deus. E aí ele começa o seu testemunho dizendo: quanto a mim, quase me resvalaram os pés, pouco faltou um tiquinho de nada para que se desviasse os meus passos. E aí ele apresenta a razão. Qual é a razão? Por que eu quase me desviei? Qual é a situação? O que fez com que eu ficasse nessa situação de quase que escorregar e apartar-se dos caminhos de Deus? Ele vai dizer: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. E aí ele vai destrinchando aquilo que ele via a partir do procedimento dessas pessoas, daquilo que elas falavam, porque é tanto o que elas são, o que elas têm, o modo como elas vivem e o modo como elas falavam e viviam em relação a Deus, e por não serem penalizadas, este homem enfrenta a sua crise. E a razão da sua crise, a fonte gestadora da sua crise, preste atenção nisso, é o seu próprio coração. O problema que este homem vivencia e que se instala na sua alma tem a ver com ele mesmo. Ele diz: eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. O nosso coração, preste atenção nisso, o nosso coração, ele tanto é um recipiente abrigador e receptor de coisas, quanto ele é também uma fonte gestadora de coisas que não condizem com a vontade de Deus, com as aspirações mais mesquinhas, mais impuras, são gestadas no nosso coração. E nesse sentido dessa crise que se instala, o problema do salmista não é um problema de cunho externo,
Não é o que o outro tem, não é o que o outro é, não é o que o outro faz, não é o que o outro deixa de fazer, o problema era ele mesmo. E esse não é, ou essa não é também parte da nossa experiência, da sedução que nós enfrentamos, das coisas que nos encantam, das luzes que vão nos enredando, das coisas que vemos se processando na sociedade, com as pessoas que nós convivemos, com as pessoas que estão próximas de nós, e daí o nosso coração começa a ter inveja dessas pessoas, num apetite de querer ser igual e fazer as mesmas coisas que elas fazem. Não é assim que, de certo modo, acontece conosco? Então ele vai falar, olha, a razão, o problema é o meu coração, eu desejei ser igual a eles, eu não vi mais contentamento na minha vida, porque eu olhava para eles, e a impressão que eu tinha é de que eles é que eram felizes para valer, eles é quem sabiam desfrutar da vida que Deus deu para eles, conquanto eles não tivessem nenhum compromisso, nenhuma relação com Deus, viviam alienados de Deus, aliás, blasfemavam contra Deus. E nesse contexto eu desejei ser igual a eles, eu invejava essas pessoas, e isso quase me levou para distante de Deus. Pouco faltou. Meus irmãos, e isso tem a ver com um conceito que eu vou dizer aqui, é um conceito de comparação. Quando você começa a tocar a sua vida, seja ela nas diversas facetas da existência, nos estudos, nos trabalhos, na relação familiar, e uma montoeira de coisa, e você começa a comparar a sua vida com os outros, isso vai desaguar e gerar uma outra situação no seu coração, que é a situação, o pecado da insatisfação. Você vai deixar de olhar para quem você é, para aquilo que você tem em Cristo, para aquilo que você já possui em Cristo, e você, nessa comparação, ficará insatisfeito com você mesmo, e ficando insatisfeito com você mesmo, você fica também insatisfeito com Deus. Comparações. E não é verdade que parte das nossas crises tem a ver com comparações? Pense nas mulheres da nossa geração, do século 21, quando a mídia, cumprindo o seu papel da estética, e vem para massacrar as mulheres contemporâneas, e elas começam a pensar o seguinte: qual é o padrão de beleza para a mulher contemporânea? E isso não oprime as mulheres? E isso não leva as mulheres que não alcançam determinado padrão a ficarem insatisfeitas com elas mesmas e a entrarem em crise? Eu poderia citar uma montoeira de coisas que tem a ver com aquilo que nós comparamos e olhamos na sociedade contemporânea e que gera insatisfação com quem nós somos em Cristo. E mesmo estando no meio do povo de Deus, vivenciando as delícias já do reino de Deus, no tempo presente, nós somos assaltados por crises. Muito obrigado. Crises que assolam-nos, e que o problema não é o outro. Preste atenção nisso. O problema não é o outro, o problema não é o que o outro tem, o problema não é o estilo de vida que o outro decidiu levar. O problema não são as coisas que ele diz, o problema é o meu coração, o problema sou eu, que, por conta dessa comparação e da insatisfação, eu tenho uma cosmovisão distorcida da vida temporal. O modo como este homem olhava, e o modo e as coisas que levaram este homem a desejar a ser igual a estas pessoas, é uma cosmovisão deturpada, impedida de ver a realidade da existência como ela é, no seu modo que vem trazendo os seus traços de sofrimento e de crise para todos. E por que nós podemos dizer, preste atenção nisso, que essa cosmovisão dele estava
deturpada, prejudicada, ofuscada pelo seu próprio pecado. Porque veja só o que ele diz das pessoas. Ele diz o seguinte: para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Essa é uma visão distorcida, meus irmãos, da realidade da existência humana. Por mais que outras pessoas tenham poder aquisitivo em relação a você, isso não quer dizer que elas não tenham as suas preocupações e as suas ansiedades. Isso é um equívoco. Isso não quer dizer que por conta das coisas que elas possuem, elas têm mais saúde do que nós. Isso também é um equívoco. Mas na descrição do salmista, nesse quadro que ele pinta dessas pessoas para as quais ele olhava e que estava mirando nelas, parecia que ele está fazendo uma descrição do personagem da Marvel, dos X-Men, de Wolverine, que não envelhece, que não fica doente, que não tem canseira. Uma visão equivocada. Eu sempre fiz questão de acompanhar os meus meninos à medida que eles desejavam ir ao cinema para assistir os super-heróis e por aí. E eu ia para participar do entretenimento com eles, depois para fazermos teologia do filme, né? A primeira parte eles amavam, ir ao cinema, papai vai conosco. Depois nós vamos sair para lanchar. Maravilha! Aí quando nós voltarmos, agora vamos sentar aqui e vamos discutir teologia do filme. Aí eles falavam, agora acabou aquela parte. Mas eu tinha que discutir isso com os meus filhos. Mas nessa experiência do entretenimento com os meus filhos, eu me lembro que o José ficou espantado quando eu fui assistir o último filme com Wolverine, e que Wolverine está envelhecido, os jovens que acompanharam sabem disso, né? Está envelhecido e agora ele não consegue recuperar com tanta rapidez quanto antes, e finalmente a sua existência culminou com a morte. E quando culminou com a morte, eu, na malignidade dos meus pecados, eu disse, yes, yes, porque Wolverine gerava uma crise em mim. Olhar para o personagem que tomava tiro, facadas, que capotava com o carro e saía ileso. Eu vivenciava a minha crise, sabe por quê, irmãos? Porque aos 40 anos eu já tive que fazer um cateterismo. Tendo feito o cateterismo, o cardiologista disse, pastor, se eu tenho que caminhar 3 vezes por semana, 3 vezes pelo menos, pastor. E eu então, obedecendo a minha ovelha, que é o cardiologista, comecei a caminhar. Depois de 3 meses caminhando, meu joelho esquerdo travou. Fui ao ortopedista, o ortopedista falou assim, pastor, o senhor não pode caminhar, o senhor não pode orar de joelho, o senhor não pode pedalar. Eu falei, um diz que eu tenho que caminhar, o outro diz que eu não tenho que caminhar. O tendão patelar do senhor, do joelho esquerdo, pastor, está deteriorando. Mas se eu passo a olhar para os demais homens com os quais eu convivo, tanto na igreja, mas também fora da igreja, eu entro em crise. Porque um dia eu decidi caminhar com o meu amado Salvador Jesus Cristo e abri mão de muitas coisas, renunciei por amor ao meu Senhor que se entregou por mim. E de repente, no exercício da minha cosmovisão equivocada, eu começo a olhar para a sociedade e pensar, gente, essas pessoas que não andam com Cristo, essas pessoas que não temem ao Senhor, essas pessoas é que são felizes, elas são prósperas, elas não têm preocupação, parece-me que elas não envelhecem. E não é equivocado isso, irmãos? Onde é, dentre outras possibilidades, que nós corrigimos esse equívoco? Vá a um hospital. Vá a um hospital que você vê que lá chega ricos e pobres, chega ignorantes e intelectuais, brancos e negros, todos vão ali, alguns saem, alguns não saem. Ali nós estamos nivelados, dentre outras situações que nos nivelam, mas o salmista, na sua crise, na sua visão parcial da vida e equivocada da existência, entra em crise porque passou a fazer uma leitura desastrosa, que quase o tirou da presença de Deus.
O que isso gera? Veja o teor da fala deste homem no versículo 13. Veja como que essas coisas, quando elas não são resolvidas, o que isso pode culminar. Ele vai dizer, olha, com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Irmãos, nós não estamos falando de um neófito, não é um neófito na fé que está dando o seu testemunho para nós. É um homem experimentado, é um homem que lidava com as coisas sagradas, é um homem que conduzia o grande coro de Israel nas canções, na adoração a Deus. Era um compositor, era um homem que conhecia a Deus, mas num determinado momento ele olha para a vida e equivoca-se, e deseja, inclusive, e pensa que servir a Deus é algo inútil. Eu fico pensando do bombardeio que os nossos filhos e filhas enfrentam na sociedade contemporânea, nessa sociedade hedonista que busca de modo desenfreado o prazer a qualquer custo e a qualquer preço. Eu penso que quando os nossos filhos adentram as universidades, onde há um liberalismo e onde as pessoas pensam que agora elas conquistaram a sua liberdade finalmente, porque afinal estão no mundo acadêmico, afinal, agora tem liberdade para pensar, que se bem que isso é um equívoco, uma mentira, um engodo, porque não tem, elas já entram sendo doutrinadas pelo pensamento vigente que está presente na sociedade contemporânea. E daí, num determinado tempo, poucos meses, elas olham para os seus colegas, e os meninos levam as suas namoradas para os motéis, têm uma vida promíscua, desenfreada, sem nenhum critério, sem nenhum freio, vivem como se Deus não existisse e não estão nem aí, bebendo, usando drogas, e os nossos filhos estão ali, e de repente eles olham para aquelas luzes, eles olham para aquelas seduções, e começam a pensar como o salmista, é inútil servir a Deus, essas pessoas é que são felizes para valer. Engano! Mas em algum momento nós somos seduzidos por essas coisas. Este homem é um homem experimentado, mas ele conta as suas mazelas e as suas crises. Ele chega a dizer que o povo de Deus olha para estes homens como uma fonte saciadora num contexto vigente. E não é assim que às vezes dentro da crise, nós e aos nossos filhos começam a ter como parâmetro e referencial aquelas vozes, os criadores de novas opiniões na sociedade contemporânea, e começam a pensar, olha, eu estou pensando que eu preciso ter essa e essa pessoa como um parâmetro para as minhas tomadas de decisões. Por exemplo, eu tenho alguns pensadores que eu ouço, que não é do âmbito da igreja cristã, contemporâneos, brasileiros, e talvez alguns de vocês também assistem, já fui em congresso deles para ouvi-los, e lá pelas tantas eles fazem questão de falar que eles são ateus, e talvez num momento em que os nossos filhos parem para ouvir tais pessoas, algumas delas, eles começam pensando, olha que pessoa inteligente, quanto conhecimento ele tem, quanta sabedoria, olha como ele destrincha, como ele faz as amarrações do conhecimento produzido na humanidade, e além disso ele é ateu, e começa a tomar essa pessoa como referencial de vida, e chega num determinado momento, pensa, é inútil servir a Deus, é inútil lutar para viver uma vida santa diante de Deus, porque afinal de contas, essas pessoas fazem, pintam e bordam e não tem nenhuma consequência. Às vezes o nosso coração também não passa por esse tipo de sedução, irmãos. Em alguma medida, em alguma extensão, isso também chega até nós. E este homem, nessa crise avassaladora, ele vai dizer, olha, só em pensar em tais palavras,
já aí teria traído a geração, versículo 15, e quando chega no versículo 17, ele vai nos preparar para fazer a transição do próximo bloco. Ele vai dizer: em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Por quê? Porque as explicações do sofrimento e da crise nem sempre é obtida a partir de um exercício intelectual arrojado. Nem sempre você vai encontrar as respostas na produção filosófica. Por mais que você se esforce, você não vai encontrar a razão da sua existência dentro do esforço que você empreende intelectual. Ele vai dizer: olha, para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. E qual o resultado? Nenhum. Porque quanto mais você pensa sobre essas coisas dentro deste âmbito temporal e efêmero, olhando para o crivo e para a produção humana, mais vazio você se sente. Porque não é ali, não são nessas fontes que vamos conseguir as respostas que nós precisamos para dar sentido para a nossa existência. E aí ele nos prepara. E como se resolve essa crise? Ele chega no versículo 17 e fala assim: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. É aqui que a luz vence as trevas. É na presença de Deus que encontramos a razão da nossa existência. É na presença de Deus que os nossos olhos são retirados desse aspecto mais temporal da nossa existência. É aqui que nós tiramos os olhos da existência que tem os nossos dias contados para olhar para uma outra dimensão de existência. É preciso então, e estando na presença de Deus, que os nossos olhos são tirados aqui de baixo e postos no andar de cima, numa linguagem utilizada por C.S. Lewis. Mas muitas vezes nós focamos no andar de baixo, e queremos permanecer no andar de baixo, e achamos que a finalidade da vida é o andar de baixo, e as nossas crises se travam no andar de baixo. Então é preciso tirar os olhos do andar de baixo, e galgar alguns degraus, para adentrar no andar de cima. E se faz isso estando na presença de Deus. Aliás, eu penso que esse texto, ele é um grande alerta para aqueles que advogam aquilo que a gente chama hoje da filosofia dos desigrejados, de pessoa que acha que é possível seguir a vida cristã e que é saudável desenvolver a vida cristã, se é que há desenvolvimento, eu penso que não, sozinhas, nas suas casas. Verdadeiros degustadores de sermões, que vão à internet como uma espécie de beija-flor, e fica bibiricando aqui, bibiricando ali, e nunca se encontra com o povo de Deus, para estar na presença de Deus, com o povo de Deus, onde as coisas são descortinadas diante dos nossos olhos. E aí este homem, dentro dessa experiência, em que agora os seus olhos serão olhados, ou eles irão olhar para uma realidade escatológica, ele vai dizer: olha, tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Nesse segundo bloco ele vai falar, portanto, que aqueles homens os quais ele invejava, eles serão punidos. Eles terão que prestar contas a Deus, enquanto que durante um tempo eles viveram como se Deus não existisse, usufruindo das coisas dessa vida temporal. Ele vai dizer: eles terão que prestar contas a Deus, e na verdade é Deus quem cria situações embaraçosas e armadilha para eles, diferente da crise do salmista. Veja só, isso é um trocadilho, preste atenção nisso, porque ele vai dizer: quanto a mim, pois, quase me resvalaram os pés, por conta da minha própria crise. Quanto a eles não, é Deus quem vai colocar terrenos escorregadios para eles. Eu quase caí por conta da minha cobiça, da minha inveja, mas eles não. Deus é que vai colocar ciladas para eles, para puni-los. Deus vai exterminar com eles, porque eles usufruíram de coisas, é verdade, eles prosperaram, é verdade, eles tiveram saúde, mas nunca deram glórias a Deus, e por isso mesmo, Deus os chama e coloca com que eles caminhem numa senda
num caminho que vai ser uma verdadeira emboscada da parte de Deus para que eles sejam destruídos. O salmista durante algum tempo não percebia isso, não conseguia entender essas coisas, e é por isso mesmo que ele vai dizer: olha, como que eu pude pensar aquelas coisas, como que eu pude desejar ser como eles? Eu estava, ele vai dizer no versículo de número 22, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença. Cá para nós, vamos pensar aqui, ninguém precisa dizer, mas aqui é só uma colocação hipotética. Vamos parar para pensar nos ícones dentro da arte, no contexto brasileiro atualmente, na música, no esporte, por aí vai. Mas vamos pensar da possibilidade do nosso meio, uma filha nossa começar a olhar para uma cantora como a Anitta e começar a pensar assim: puxa vida, a Anitta que é feliz, olha só, talvez até acompanha ela no Instagram, né? Olha só que pensamento profundo de Anitta. Ou de um menino, meu menino, por exemplo, o mais novo, ele é fã de futebol, ele torce com um time de acordo com o time para o qual o R7 vai, né? Se está no Real Madrid, ele é Real Madrid. Agora está na Itália, ele já é torcedor do time da Itália, ele é fã. Mas num determinado menino que gosta de futebol começa a olhar para o jogador Neymar, que para mim não joga nada aquele cara, sinceramente. Não gosto de ver aquele homem jogar. Nunca vai ganhar um título da seleção. Se ganhar, depois vocês vão falar: vai, pastor, a sua profecia falhou, hein? Os nossos meninos começaram a olhar para o Neymar e falar assim: eu quero ser como o Ney. Porcaria de homem, irmãos. Não é exemplo. E fazer isso leva este homem de Deus, nesse determinado momento, ele falar assim: eu estava embrutecido, era ignorante, era como irracional a tua presença, como eu pude desejar ser como essas pessoas? E desejar ser como elas quase que me tirou da tua presença. Vocês estão compreendendo, irmãos? Que essa não é uma situação alheia a nós, que ficou no passado, na experiência de Asaf, ela de alguma forma chega até nós, está presente em nosso meio, em alguma extensão. E aí esse homem, que começa a perceber as recompensas da vida, começa a destacar coisas que enchem o nosso coração de deleite, porque ele começa a falar conosco como que ele superou isso. Como que a crise foi vencida, estando na presença de Deus, e ele vai descortinando e avançando, e que aquele primeiro momento, um declínio, agora ele vai galgando os degraus da espiritualidade madura e sadia. E aí, vejam, 3 coisas magníficas ele cita no versículo de número 23, ele diz assim: todavia, estou sempre contigo. E aí, percebam as 3 coisas: tu me seguras pela minha mão direita. O que ele disse lá no versículo de número 2? Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Por que ele não caiu, irmãos? Por que ele não foi para a lama? Porque existia uma mão grande segurando a mão pequena dele. Porque existia uma mão forte segurando a mão frágil dele. É por isso que a gente não mete o pé na lama tantas vezes nas seduções que aparecem diante do nosso caminho, porque Deus nos segura. Não é porque eu e você somos bons, não é porque nós somos melhores que não fomos para a sarjeta do pecado, é porque a mão de Deus segurou a nossa. Um escritor que escreveu um livro, uma trilogia, mas dentre eles este livro, Salvo pela Graça, Anthony Huckman, ele conta uma história em um de seus livros, de um servo de Cristo que ficou doente, acamado, e o pastor foi visitar esta pessoa, e este membro da igreja olhou para o pastor naquele momento da visitação e falou assim: pastor, eu tenho medo, estou com medo, estou indeciso, estou com dúvida se eu vou conseguir perseverar. E o pastor olhou para ele e falou assim: meu irmão, não é a sua mão segurando a dele, é a mão dele segurando a sua, meu irmão. Isso faz toda a diferença. Tu me seguras pela minha mão direita. Segunda coisa,
Tu me guias com o teu conselho. Quem está com dúvida, quem está com a mente bagunçada, seduzida pelos encantos e pelas tentações, precisa de conselho sólido, precisa de conselho que vem de uma fonte segura, precisa de conselho que vem no âmbito que são conselhos absolutos, que dão direcionamento para nós, irmãos. E nós encontramos isso na pessoa do nosso amado Redentor, que nos fala pela palavra, que vem para dissipar as trevas do nosso coração, que vem para remover as dúvidas e fazer com que a verdade do Evangelho alcance o nosso coração e nos dê sossego. Quase me resvalaram os pés, eu estava seduzido, mas uma coisa é certa: tu me guias com o teu conselho. Quanto mais se afasta, quanto mais despreza a palavra de Deus, mais perto do precipício a pessoa se encontra. Quanto mais se aproxima, quanto mais acolhe a voz de Deus, Deus que fala em alto e bom som, mais seguro nós estamos. Terceira coisa, ele diz: e depois me recebe na glória. Tu me seguras, tu me dá conselho, e depois o destino certo é a glória. Não há como se perder no meio do caminho, não há por que não completar a jornada. Tu me recebes na glória. Louvado seja Deus. Na cidade de Vitória existe uma corrida chamada 10 milhas garoto. 10 milhas garoto. Quando eu fui para Vitória na minha juventude, não tinha musculatura nessa região. Menino do campo, acostumado a tomar leite de gado, né? Aquela nata amarela tirada da panela ali no fogo, no fogão a lenha. Acostumado a comer farofa de torresmo com ovo para ir para a lavoura e tirar leite de manhã. Cheguei em Vitória, aquele menino ingênuo da roça, sabe? Inscrição para as corridas 10 milhas garoto. Qual o prêmio? 5 mil reais. Sabe o que o menino ingênuo pensou? Está no papo, estou acostumado a correr atrás de gado lá na roça. Quem vai me impedir, quem vai ganhar de mim essa corrida? Fiz a inscrição, recebi a camiseta e fui para a corrida 10 milhas garoto. Cheguei lá, conheci um moço, 70, se não me trai a memória, 72 anos, franzino, fazendo alongamento. Olhou para mim e falou assim: e aí, jovem, você sempre participa dessas corridas? Eu falei: não. Ele falou: depois que eu me aposentei, eu participo de todas. Vou para Curitiba, vou para Rio de Janeiro, vou para Belo Horizonte, vou para a corrida de São Silvestre. Eu olhei para ele assim e tratei com desprezo, né? Falei: o senhor não é de nada não, o que é isso? Você está querendo me impressionar? Começamos a corrida, meus irmãos, um sol. Você sabe aquele dia que o sol parece que treme? De manhã, 9 horas da manhã, na beira-mar da praia de Camburi, começamos a corrida, com um percurso de 16 quilômetros e 90 metros, ao som da música que havia consagrado o piloto de Fórmula 1 brasileiro, né? Aquela música, tan, tan, tan. Ele tinha falecido, e quando soltou aquela música, o povo foi tomado de uma comoção, um calor, uma coisa infernal, e o povo chorando ao mesmo tempo, gente rindo, um negócio estranho. E lá naquela corrida, a minha convicção ingênua foi para o ralo, porque eu descobri que os profissionais saem na frente. Imagina o menino que pensou que ia ganhar os 5 mil, e os profissionais lá na frente da gente, para a largada. Aí era só para cumprir o protocolo, né? Começamos a correr. Começamos, não sei quantos de vocês já foram à cidade de Vitória para Vila Velha, começamos a subir a terceira ponte. Pelo meio do caminho, gente desmaiando, gente contundida, a ambulância recolhendo aquelas pessoas, e eu fui subindo, e aquela ponte tremia, e o sol tremia, e tudo tremia, meus músculos tremiam, e eu fui perdendo o vigor, e fui diminuindo o passo, Quando eu olho do lado esquerdo, irmãos, quem vem me cortando? Num piquezinho perseverante, franzino, né, sem parar, tic, 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 tic.
E eu olhei e aquilo mexeu com o meu orgulho. Eu falei, não. Posso até não ganhar o prêmio, mas perder para esse moço aí, de jeito nenhum, não perco de jeito nenhum. Voltei, ganhei ânimos, cheguei no topo da ponte, me deram uma garrafa de água mineral, e eu consegui descer, e fui descendo, e cruzei a faixa de chegada, lá na Chocolate Garoto, mas isso, 1 milhão de gente na minha frente. Me deram 3 barrinhas de chocolate, 4 laranjas, eu comi as 3 barrinhas, comi as laranjas, não chupei, eu comi as laranjas, engoli o bagaço, comi aquilo tudo, devorei e sentei na calçada desfalecido. Mas tirei uma grande lição daquela experiência. Aqueles que são de Deus não ficarão no meio do caminho. Aqueles que são de Deus, mesmo quando contundidos espiritualmente, falando, usando uma metáfora, eles não ficarão no meio do caminho, porque a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O salmista está dizendo, olha, eu não caí porque a mão dele segurou a minha, eu não me perdi porque ele me deu conselho, e sabe, o meu destino seguro é a glória. É para lá que eu vou, lá é o meu destino. Esse homem maravilhoso, portanto, mostra-nos como ele superou essa crise de tal modo que quando chega no versículo de número 26, ele diz, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Alguns teólogos e alguns estudiosos olham para esse texto para dizer, não, o salmista está falando aqui do acúmulo dos anos, que vai perdendo o vigor, que o físico vai se definhando. Eu penso que isso é uma possibilidade, mas eu comungo de um outro modo, de uma outra interpretação da Escritura. Eu penso que ele está falando, e talvez a linguagem que Paulo utiliza na sua carta aos Coríntios, na segunda carta, que ele diz, olha, se este tabernáculo terreno se desfizer, temos um tabernáculo eterno feito não por mãos humanas, mas feita por Deus. O que este homem está falando, agora ele não olha mais com tristeza para essa questão da existência efêmera e temporal. Se isso acontecer, se a minha carne desfalecer, se o meu coração desfalecer, Deus é a minha fortaleza, Deus é a minha herança para sempre. Se eu não conseguir nada aqui, Deus é o meu patrimônio, Deus é o meu quinhão. E se Deus é meu e eu sou dele, por que desesperar por algumas coisas que não aconteceram na minha vida, se é Ele quem me dá segurança? Eu costumo dizer, aqui no seminário eu aprendi um pouquinho de teologia, mas eu vim aprender a maturidade cristã com os cristãos maduros com os quais eu passei a viver na primeira igreja presbiteriana de Vitória. Crentes que foram definhando fisicamente por conta da idade, por conta de enfermidades, gente madura, gente que eu ia visitar para levar o sacramento da ceia e eu voltava de lá consolado, gente que pessoas que se tornaram inspiradoras para a minha vida cristã, para a perseverança diante das seduções que surgem, dos encantos que aparecem. Aquelas pessoas me ajudaram a lidar com o sofrimento e com as crises presentes na minha existência. Visitando o presbítero Luiz, que foi diagnosticado com Alzheimer, enquanto ele pôde falar, num determinado tempo em que ele ainda conseguia balbuciar algumas coisas, ele dizia para a sua esposa, eu quero subir, eu quero subir, eu quero subir. Ou dizendo como Martin Lloyd Jones, quando acometido de um câncer, de que os irmãos oravam por ele, ele disse o seguinte, não me detenha da glória. Ou quem sabe como o irmão Altair, ele disse assim, pastor, a minha esposa já partiu, eu ouvi o tempo todo que o céu é melhor, e portanto, pastor, eu completei a minha carreira, eu quero ir para o meu Senhor. Se você fica olhando para esse aspecto temporal e efêmero da existência, você entra em crise e você corre o risco de naufragar.
Mas este homem de Deus vem e nos ajuda a entender a existência, a viver a nossa vocação, sem contudo o apego do aqui e agora, fazendo o que tem que fazer, mas olhando sempre para além daquilo que vemos, irmãos. E ele então caminha para a sua conclusão e traz um alerta para a possibilidade de que existe no meio da congregação pessoas que às vezes estejam enfrentando as coisas que ele enfrentou e que estejam pensando em afastar-se de Deus, desviar do caminho de Deus. E ele traz então uma advertência, olhando, dizendo assim: os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Eu quero me dirigir a você nessa noite, preste atenção nisso. Se você por alguma sedução tem pensado em deixar o Senhor, se você por alguma crise tem pensado em apartar do Senhor, lembre-se do que Deus está te falando nessa noite. Deus destrói os infiéis. Os que se afastam de Deus terão que comparecer igualmente à presença de Deus. E aí, esse homem fala de si agora, daquela crise superada. Ele fala assim: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Como é bom estar na presença de Deus. E na sua decisão, ele diz: no Senhor Deus eu ponho o meu refúgio. Minha segurança é Ele. Meu castelo forte é Ele. E eu faço isso com um propósito. Qual o propósito? Proclamar todos os seus feitos. Que Deus use a sua vida, enche o seu coração de graça e de alegria para proclamar os feitos de Deus na nossa geração.